Depois de quase 12 horas de julgamento, o assassino de Carla Janieri foi condenado pelo júri popular. Jefferson Timóteo matou a companheira a tiros dentro da loja que o casal tinha inaugurado há pouco tempo, em 2023, lá em Murici. O Alan Garcia acompanhou o julgamento e traz todas as informações. Vamos ver na reportagem. Às 8h30 da noite, quem acompanhava o julgamento teve que sair do tribunal do júri. Havia chegado a hora dos 7 jurados apresentarem a decisão. Mas antes de chegar nesse momento tão esperado, o Fórum de Murici vivenciou uma quinta-feira bastante movimentada. Às 10 horas da manhã, o julgamento começou. As 10 testemunhas, 5 de defesa e 5 de acusação, foram as primeiras pessoas a serem ouvidas. Às 3 horas da tarde, o acusado sentou na cadeira dos réus para contar a versão dele. O assassino, confesso, disse ter matado Carla Janieri com 5 tiros de pistola. E comecei realmente a atirar nela. Quando eu vi que ela ainda estava se mexendo, eu fui dar mais um tiro. A bala quebrou o corpo, eu dei um golpe na pistola, dei mais um tiro, ela parou de se mexer. Jefferson Timóteo acompanhou o próprio julgamento de dentro do tribunal do júri. Ele é o mesmo homem que aparece nestas postagens ao lado da esposa. Os dois sempre muito felizes, um casal que comemorava cada conquista. Mas como um casamento tão bonito nas redes sociais acabou de uma forma tão dramática. Em outubro de 2023, Janieri e Jefferson inauguraram a mais nova loja do casal no centro daqui de Murici. 3 semanas depois, os dois discutiram bastante dentro desse mesmo estabelecimento. Mas Jefferson decidiu ir embora, mas voltou com uma arma na mão. Depois de ter atirado contra Janieri, ele deitou ao lado do corpo da própria esposa, na tentativa de fugir da polícia. Os advogados rebatem esta versão e garantem que Jefferson Timóteo atirou em Janieri para se defender. A legítima defesa dele foi porque a senhora Carla Janieri vinha ameaçando constantemente. Com as provas que tem lá dentro dos autos, cremos que o nosso cliente, por diversas vezes, foi ameaçado injustamente. Até mesmo a sua vida estava em risco. Já os promotores de justiça questionaram por diversas vezes a justificativa de Jefferson ao estar armado no dia em que assassinou Janieri. As teses trazidas pela defesa, sobretudo essa que diz respeito à arma e à motivação do crime, elas não encontravam amparo no processo, não estão nos autos, não é? E o que o júri precisa decidir é exclusivamente sobre o que está comprovado nos autos. 9h30 da noite, quase 12 horas de julgamento, a juíza Paula de Góes Brito Pontes leu a sentença baseada no voto dos 7 jurados. Jefferson Marcos Timóteo foi condenado a 16 anos e 10 meses em regime fechado. A justiça foi feita e eu creio assim que eu achei ainda muito pouco mesmo, o que ele fez. Ainda de largar altas mentiras aí, eu saí daqui 3 vezes lá para fora que eu não estava aguentando mais olhar na cara dele. Ele paga por tudo que ele fez, cada pisa que ele deu nela, cada chute que ele deu nela, cada vez que ele judiou com ela, né? Ele vai pagar em nome de Jesus. Não é pouco, é pouquíssimo. A gente está falando de um sistema aqui no Brasil que daqui a pouco ele cumpre uma parte da pena e é colocado em liberdade para cumprir o restante fora do sistema prisional. É o que foi decidido no tribunal. Mas aqui, eu tenho o mesmo pensamento que o pai da Janieri. Pouquíssimo, muito pouco. A gente acompanhou esse caso desde o início, passo a passo. E a tese apresentada pela defesa de legítima defesa sobre ameaça é a primeira vez que eu ouvi, inclusive, sobre essa situação no caso, em que a gente via a discussão que foi gravada por uma funcionária ali, e aí ele saiu da loja. Podia ter ido para outro lugar. Foi pegar a arma, voltou e matou ela. Onde é que está a legítima defesa nisso? O cenário foi esse. Claro e específico desde o começo.
Agora, a família saiu do julgamento com essa sensação de que vai ter a condenação, foi posto e uma parte da justiça foi feita, mas que poderia ser mais. E que, no nosso entendimento, deveria também. No meu entendimento, deveria ter sido mais rigoroso, porque a gente está falando de uma vida que foi perdida a troco de nada, de absolutamente nada, porque isso é injustificável. É mais uma mulher vítima aqui em Alagoas e, pela informação que foi apurada pela polícia em todo o inquérito, também nesse relacionamento abusivo e que terminou no pior. Infelizmente. A gente queria aqui falar de outro cenário, mas foi o que aconteceu e chocou todo o estado de Alagoas, a cidade de Murici. Eles tinham acabado de inaugurar aquela loja, eu tive a oportunidade de ir até o local, conversar inclusive com as pessoas ali que fazem parte também daquela galeria comercial que tem. E sempre falavam que ela estava muito feliz, muito contente, chegando ali agora com esse novo ponto comercial, uma nova etapa da vida. A família também falando sobre isso, que ela era uma mulher muito trabalhadora, batalhadora e que teve todo esse sonho interrompido, infelizmente. Agora é o fechamento desse caso que todos estavam esperando, mas que infelizmente com uma pena que a gente sabe como é que funciona aqui no Brasil. Uma parte é cumprida em regime fechado e depois, futuramente, ele pode ser posto em liberdade para cumprir o restante também em regime semiaberto. O regime aberto, né, em relação à pena que foi imposta.